Então, tá bem, eu quero trazer nesse momento aqui para vocês a leitura do verso 13 do capítulo 1 de Colossenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, verso 13. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vou repetir. Nos tirou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Olha, a gente está dando início às comemorações do aniversário da nossa igreja e aproveitando também que nesse mês nós estamos celebrando a Páscoa, nos lembrando dessa data tão festiva para todos os cristãos e tão significativa. É bom lembrar que quando Jesus Cristo celebrou a Páscoa com os seus discípulos, foi exatamente o momento em que ele ressignificou ou deu um novo significado a tudo aquilo que eles estavam celebrando. Num determinado momento, o texto dos evangelhos diz que Jesus pegou o pão, disse: olha, isto aqui é o meu corpo, e quando compartilhou o vinho, ele disse: isto aqui representa o meu sangue, isto aqui é o meu sangue. E eles estavam celebrando a Páscoa, que é justamente uma palavra que no hebraico, Pessar, significa passagem. Os judeus celebravam a Páscoa, ou o Pessar, ou a passagem, para justamente festejar a saída da escravidão do Egito, da opressão egípcia, quando os hebreus estavam ali sendo tratados como escravos, para a terra prometida, onde eles seriam uma nação livre, uma nação autônoma, uma nação que verdadeiramente podia ser chamado como um povo e como uma nação. Então foi justamente celebrando a passagem da opressão egípcia para a libertação que Jesus Cristo trouxe um novo significado para a ideia de libertação, para a ideia de passagem, para a ideia de mudança. E aí então voltamos a esse texto que eu li agora. Com certeza, ao escrever sobre isso que nós lemos, a imagem que devia estar na cabeça do autor era justamente essa, de uma transição, de uma passagem. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho amado. Eu queria usar esse texto, muito especialmente agora, quando a gente vai juntos aqui celebrar o que ele fez por nós, para destacar só essa ideia do transporte. A referência que o autor de Colossenses faz a essa ideia de sermos transportados de um lugar para outro. E como isso aconteceu. Há algumas coisas aqui nessa ideia, nessa figura do transporte, de sermos transportados, que não pode nos fugir. E elas são simplesmente a explicação de tudo isso para a gente. A primeira ideia é justamente essa imagem do ser transportado. Ele nos transportou. Bem, quando você pensa em transporte, ou em ser transportado, você sabe que é alguma coisa que está transportando você. Se você está andando de bicicleta, é a bicicleta que está transportando você. Se você está num ônibus, é o ônibus que faz o seu transporte. Se você está no carro, se você está em patins, se você está num avião,
Você está sendo transportado. É bem essa ideia que o autor está dando aqui. Ele nos transportou, o que nos coloca numa situação passiva. Nos coloca como beneficiários. Nos coloca como recebendo os benefícios de algo que está sendo feito e que nós estamos, de alguma forma, usufruindo daquele benefício. Nós estamos sendo transportados, o que significa, em outras palavras, que se não fosse o transporte, aquilo não aconteceria. Se nós não estivéssemos sendo transportados, o movimento, o transporte não se daria. Bom, essa é a primeira ideia que nós encontramos aqui nesse texto, porque a ênfase do texto é justamente essa. Nós fomos transportados. Isto significa que é algo que Deus fez por nós, que nós sozinhos não poderíamos fazer. Não somos nós que nos transportamos, mas sim nós somos transportados. É a ação de Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça para conosco, que nos possibilita essa mudança. Que nos possibilita essa transformação. Que nos possibilita transitar das trevas para a luz. Então essa é a primeira ideia que esse texto logo deixa exposto. Nós, aqui hoje, celebrando essa ceia, participantes do reino da luz, do seu Filho amado, não estamos aqui porque chegamos aqui. Nós estamos aqui porque fomos transportados para cá pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou justamente naquilo que Jesus Cristo fez por nós. A segunda coisa que esse texto também deixa muito claro é que se trata de um movimento, de uma realidade para outra. Nós somos transportados de um lugar para outro. Não se fala em ser transportado sem levar em consideração que está havendo uma mudança, que está havendo uma transformação de lugar, que está havendo um movimento de um ponto para outro. Ser transportado é ser trazido de um ponto para outro. No caso aqui, o apóstolo Paulo diz que nós somos transportados das trevas para a luz, que é uma mudança, que é uma transformação. Então, quando nós somos transportados no amor, na graça, na misericórdia de Deus, nós estamos sendo transportados para uma mudança, para uma transformação. O Evangelho se apresenta em nossa vida justamente para fazer esse movimento das trevas para a luz, da perdição para a salvação, da condenação para a absolvição, da vida torta para a vida direita, do caminho largo para o caminho estreito, dos descaminhos para o caminho de Deus, da impiedade para a justiça. É esse movimento que o Evangelho provoca e promove em nossa vida. Então não se fala em Evangelho e não se fala em graça de Deus apenas como se fosse uma concessão, como se Deus estivesse passando a mão na nossa cabeça e dizendo, fica tudo como está, não há problema nenhum. Não, há problema, não fica tudo como está, porque a partir do momento em que nós conhecemos o Evangelho e o Evangelho se apresenta a nós, há uma mudança das trevas para a luz. Não andamos mais no caminho das trevas e passamos a andar no caminho da luz, o que significa uma mudança completa na vida. Nós somos transportados de uma situação para outra. Uma pessoa que se diga alcançada pelo Evangelho há de ser uma pessoa que se diga transformada.
Uma pessoa que se diga alcançada pelo Evangelho, há de ser uma pessoa que se diga, eu estou num caminho novo, eu estou num outro caminho. Uma pessoa que se diga alcançada pelo Evangelho, há que ser uma pessoa que se diga transformada, mudada pelo poder de Deus, pela sua ação poderosa através do Evangelho. Não há negociação nisso. Deus não negocia isso. O Evangelho vem a nós como força transformadora que nos transporta das trevas para a luz, ou não é Evangelho? Então, em primeiro lugar, nós somos transportados. Não depende da gente, nós não temos o que oferecer a Deus. É Ele que, pela sua graça, pela sua misericórdia, se apresenta a nós como amor e vem para mudar a nossa vida. Em segundo lugar, ser transportado significa sair de um ponto e ir para o outro. Sair de uma condição e ir para outra. Sair de um estilo de vida, de um andar para um outro modo de vida, para um outro andar. Nós somos transportados das trevas e de tudo o que as trevas significam para a luz e para tudo que a luz é. E a terceira e última coisa que eu gostaria de realçar nesse texto, nessa breve reflexão aqui, antes de cearmos juntos, é a referência à expressão toda. Não é só uma mudança das trevas para a luz. É uma mudança do reino das trevas para o reino da luz no Filho amado. Essa é a expressão completa. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz no Filho amado. O que significa que nossa vida estava atrelada à submissão a um reino e passamos a estar vinculados agora à submissão a outro reino. Nossa vida tinha um dono e agora a nossa vida passa a ter outro dono. Nossa vida tinha um código e ela agora passa a ter outro código ao qual nós nos submetemos. Nossa vida tinha valores que ditavam o que fazíamos e o que dizíamos, e a nossa vida passa a ter agora valores novos que ditam o que fazemos e o que dizemos de forma diferente da anterior. Nós não somos apenas levados pelo Evangelho para a graça de Deus, nós somos levados para que nos submetamos ao seu senhorio, ao seu reino. A palavra reino, a palavra basileia no grego, significa domínio. Quando a gente fala em reino de Deus, nós não estamos falando num lugar, numa estrutura de prédios e castelos e exércitos, com um governo, com uma política, com uma bandeira, com um hino nacional. Não é esse reino ao qual estamos nos referindo. Quando nós falamos em reino de Deus, nós estamos simplesmente dizendo domínio de Deus. Estar no reino de Deus é estar sob o domínio de Deus. É estar agora submetido aos seus princípios, aos seus valores, aquilo que é importante para Ele, passa a ser importante para a gente. Por isso Jesus Cristo disse, olha, vocês devem buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse domínio de Deus, que é justo, que vem carregado de justiça, que vem carregado de acertos, que vem carregado de coisas que são boas para nós. Busquem primeiro esse domínio de Deus e da sua justiça sobre a vida de vocês, e as outras coisas vão ser acrescentadas. O que significa dizer o seguinte: quando nós estamos andando no caminho do domínio de Deus, no caminho do reino de Deus e da justiça desse reino, nós estamos no caminho certo e as coisas simplesmente vão acontecer. Vão ser acrescentadas no seguinte sentido: nós estamos
andando no caminho que devíamos andar. É isso que significa as coisas serem acrescentadas. Olha, vai nele caminho, vai nesse caminho. Submeta-se ao reino certo. Submeta-se à justiça certa. Submeta-se àquele que é o Senhor certo. E quando você está andando no caminho certo, você não tem o que temer. Você pode até ser injustiçado, você pode até ser perseguido, você pode até ser incompreendido, mas o seu coração e a sua consciência estarão em paz, porque você sabe que está no caminho que é justo, no caminho que é certo, no caminho do domínio de Deus e do reino de Deus. Não quer dizer que Deus vai ficar nos presenteando e nos recompensando por nós estarmos no caminho dele, não. Quer dizer que naturalmente as coisas vão acontecer como consequência desse caminho. O contrário também é verdade. Quando nós andamos num caminho que não é o da justiça de Deus, não é o dos princípios de Deus e não é o dos valores de Deus, também as coisas acontecem. Só que acontecem do avesso. Também somos acrescentados. Só que somos acrescentados pelo que nos desqualifica. O que Jesus está nos chamando aqui é para que nos submetamos a Ele. Mas veja aqui esse detalhe. Nós começamos a nos submeter ao reino da luz por causa do seu Filho amado. Não é algo que nos obrigue. Não é algo que nos amarre. Não é algo que nos acorrente, não é algo que nos force. Estar no reino da luz, do Filho amado, é sentirmos esse prazer de estarmos na luz dele, porque nós experimentamos o seu amor. Filho amado é uma expressão que foi usada com referência a Jesus Cristo, tanto no seu batismo, quando ele iniciou o seu ministério, eis aqui o meu Filho amado, e também usada no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos, anunciando que seria morto e que ressuscitaria, também os céus se abriram, e a mesma voz e a mesma expressão se repete, eis aqui o meu Filho amado. É essa expressão que aparece no batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, essa expressão é usada por esse autor e por esse escritor, quando ele diz, agora nós estamos no reino da luz, do Filho amado. Esse mesmo Filho amado pelo Pai, que nos veio trazer o amor do Pai. E que por causa do seu amor, nos traz para o seu reino. Nós pertencemos ao reino de Jesus, não porque somos obrigados, ou por medo, ou por ameaça, ou por culpa. Irmãs e irmãos, nós pertencemos ao reino de Jesus, porque Ele nos ama e somos seus amados. Ele é o Filho amado do Pai e nós nos tornamos filhos amados do Pai, porque Ele está na nossa vida. Essa noite, quando nós vamos aqui compartilhar do pão e do cálice, que nós possamos trazer à memória e também fixar no nosso coração essas três coisas que esse texto nos lembra. Não estamos aqui porque merecemos estar, ou porque fizemos alguma coisa para estar. Nós estamos aqui porque fomos transportados, porque a graça de Deus se revelou a nós, porque a sua misericórdia nos trouxe, porque Ele deu a sua vida por nós, porque Ele se entregou por nós. E não só morreu, mas ressuscitou por nós e vive para sempre por nós e vive em nós e está conosco. É por isso que estamos aqui. Nós somos transportados por essa graça de Deus. Quando você pegar seu pão e quando você for beber do seu cálice, lembre-se que você não está nem comendo, nem bebendo por algo que você conquistou, mas por algo que Jesus conquistou para você. A segunda coisa, ser transportado significa sair de um lugar para outro. Nós estamos aqui porque saímos de um lugar para outro. Estamos aqui na luz do Senhor, porque um dia estávamos nas trevas. E o seu poder transformador
nos trouxe para cá. O seu poder transformador mudou a nossa vida. O seu poder transformador nos tirou da opressão e da condenação e nos trouxe para a redenção e para a salvação do Filho. E em terceiro lugar, nós agora estamos submissos ao seu reino da luz, porque Ele é o Filho amado. Nós nos submetemos ao reino da luz, porque isso nos dá alegria. Nos submetemos ao reino da luz, porque isso mostra quem é Deus para nós e forma a nossa própria identidade. Nos submetemos ao reino da luz, porque o Filho amado nos amou e nos tornou amados pelo Pai. E não há ninguém que tenha uma experiência verdadeira e autêntica com o amor de Deus, que compreenda ser amado por Deus, que não tenha prazer no reino da luz e na presença do Senhor. Vocês, irmãs e irmãos, foram amados por Deus. Amados muito por Deus. A cada um de nós. Com nossa história, com nosso nome, com o nosso passado, com o nosso perfil psicológico. Nós integralmente, o que somos, fomos amados por Deus. Amor incondicional, amor eterno, amor profundo e verdadeiro, amor que se mostrou no sacrifício de Cristo por nós. Nós fomos amados por Deus. Somos amados pelo Senhor. Não há ressentimento que resista a essa constatação. O amor de Deus cobre os ressentimentos. Não há sentimento de culpa que resista a essa constatação. O amor de Deus cobre toda a culpa. E aí, porque a gente se vê perdoado por Deus, a gente começa a perdoar. Porque a gente se vê abençoado pela misericórdia de Deus, a gente se torna misericordioso. Porque a gente se sente amado por Deus e teve a experiência com o amor de Deus, a gente ama. Porque o reino da luz é o reino do Filho amado. É reino de amor, de graça, de misericórdia. É desse jeito que devemos andar. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Para andarmos no seu reino da luz. E porque Ele é o Filho amado, nós somos as suas expressões de amor. Quando você pegar o seu pão e pegar o seu cálice, lembre disso. Há algum complexo? Há algum trauma? Há algum sentimento ruim? Há alguma ferida que ainda está sangrando de um passado distante? Quando você experimenta o amor de Deus e se sente amado por Deus, não tem ferida que resista. O amor de Deus fecha todas as feridas. Por isso, talvez o que precisemos mesmo para ter ânimo na vida, para nos fortalecermos, encararmos o dia a dia e andarmos de fato, aproveitando a vida, seja experimentar o amor de Deus. Porque é o Filho amado e o reino da luz do Filho amado. A ceia do Senhor é a ceia do Filho amado e nós estamos aqui porque Ele nos amou. Que nós vivamos honrando esse amor de Deus por nós, servindo de instrumentos de amor em relação aos outros. Reino da luz do Filho amado. É aqui que você está. Não porque você veio, mas porque foi transportado. A graça de Deus trouxe você aqui. Não para continuar do mesmo jeito, mas para mudar. Para ser transformado. Para ter o andar do Senhor, para ter a conduta do Senhor, para ter o estilo de vida do Senhor. E não porque somos obrigados, mas porque somos amados por Deus. E quando nós nos sentimos amados por Deus, ninguém nos segura e somos os instrumentos abençoadores do Senhor para isso.